Bendito serei. Muito bem, queridão! E aí, Kid? E aí, irmãozão? Você tá bom, meu? Ei, abençoado, tudo bem, graças a Deus. Que bom falar com você. Deixa eu me acomodar Deixa, aqui agora. peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui pro pessoal do Face te ouvir. Muito Ô, bem. Kid, você tava mexendo no baú, hein, irmão? Vai falando alô aí pra. Alô? Aí, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, muito bem. Aí, Kid pode falar. Gordon! Você tá saindo agora também para o pessoal do Face. Oh, glória a Deus, que bênção. Nossa, Kid, fiquei muito feliz de ver Aí. você online aqui. Às vezes eu vejo você fazendo live, mas não Ah, coincide o horário. Eu vejo só depois que você já fez. E agora, aham, meio sem combinar, deu certo, ó. que Saudade de legal. você, meu irmão. E, aí, que horas são? Agora aqui são 5h20 da tarde. 5h20. Muito É, bem. Aqui é 13h26. são 4 horas de diferença, exatamente. Muito bem. Muito bem. Ó, teve uma hora que você mexeu e a voz ficou melhor, ficou melhor. Não sei se você falou de lado, se está com o microfone do lado aí. Assim ficou melhor? Ah, Tá melhor a fala voz aí. aqui ou não? Aí tá melhor. Aí nesse ponto aí. Então, Nesse beleza. ponto aí. Muito bem. Aí um abraço lá para o Anderson. Pastor Anderson ligado aí com a gente também. Ô, pastor Anderson, amado do meu coração, um grande Legal. abraço. Ô, Estou glória a com o Deus, querido. pessoal do Face. Eu estou falando com o pastor Leandro, está lá na Inglaterra. Nós estamos falando pelo Instagram. Então nós estamos pelo Facebook e pelo Instagram. Olha só, rapaz, que maravilha. Ô, Kid, eu vou falar uma coisa pra você, Kid. É, As antenas estão mandando sinais bem longe, hein, irmão? rapaz, que bom. Deixa eu só perguntar para o pessoal do Face se está ouvindo bem a voz do Leandro aí. Dá um toque Tá, aí, pelo amor. tá? Só para a gente saber como é que tá Vê aí, pelo Face. pessoal, vocês vão fazendo o reclame aqui ao vivo, hein? Ah, legal. E você viu, rapaz, o seguinte, aí aquela coisa, você entra, vai tal, aí você quer entrar fora de hora, aí a família fica lá, ô, vamos, tá atrapalhando. Aí eu achei um cômodo na casa e fiz um estúdio, rapaz. Você sabe que aqui, você sabe que aqui a gente vive a mesma realidade, né? Porque eu tenho feito lives também, e eu faço de segunda e quinta, às 11 horas da noite aqui. E você sabe que Ah, às vezes a gente começa a se empolgar com a palavra, irmão, e a gente começa a gente se segurar, porque eu não tenho paredes com vedação aqui. mas muito joia, rapaz. E é legal que a gente acabou descobrindo essa ferramenta, né? Essa plataforma que tem sido uma benção para a gente se conectar com o pessoal, né? Olha, Kid, eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. Eu tenho dito que a igreja do Senhor não será mais a mesma. Ah, não será mais. Não será mais a mesma, porque eu vejo assim que nós, como povo de Deus, nós temos alcançado um nível que não tem mais como voltar atrás. É daqui para cima. Verdade, verdade. Assim, eu sempre, você me conhece há bastante tempo, Kid, e você sabe que assim, eu nunca fui muito chegado nesse negócio de Instagram, Facebook, raras vezes eu postava alguma coisa, mas a gente tem percebido nesses dias que ferramenta preciosa que o Senhor nos deu, né? Verdade, verdade. E assim, Alguns chegaram primeiro que a gente, né? Mas não é tarde para nós. não tem problema, nós estamos dentro da mesma embarcação. E aí, Kid, aí nós vamos aprendendo com quem já está mais tempo, irmão. Verdade. Né? Então eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Rapaz, o Ricardo Maurício ficava no meu pé falando, tem que entrar, tem que entrar. E como a gente é um pouquinho atrasado em relação ao áudio, né? Que era rádio e tal, então tinha um pouquinho de dificuldade. Mas com esse período a gente estava indo aos pouquinhos.
Aí chegou agora, filho, não teve jeito, teve que pegar legal mesmo. Glória a E Deus. graças a Deus que eu tenho o Ricardo Maurício, né? O rapaz é antenado com tudo. Ele já Então, aqui acabou de quem me falar para ajuda, mim, ele já acabou de falar para mim no Face ali, ó. Falou assim, ó, o áudio tá ótimo, tá bom. ó, é o técnico, cara. Aqui é Ele assim, fica eu do outro tenho, lado eu lá. tenho a Ana Paula que me ajuda muito, né? E tenho a Gabi que me ajuda. Então, porque por exemplo, eu estava tentando entrar no ar aí com você, mas eu não sabia, cara. Eu falei, deixa eu lá pedir socorro pra Gabi. Verdade, rapaz, que Ai, legal. Agora, conta pra gente, como é que tá aí essa questão da pandemia, da quarentena? Aí, para vocês, está a mesma coisa no Brasil? Conta um pouquinho que o pessoal aqui está curioso. O pessoal mandando um abraço para você, para Ana ai, Paula. outro carinhoso para todo mundo. A Ana Paula tá aqui do meu lado, ela tá mandando outro carinhoso. A Ana Paula não gosta muito de câmera. Com a Cláudia. Ela corre. Mas assim, Ige, aqui nós tivemos assim, nós estamos vivendo um período de quarentena, como no Brasil, só que um pouco diferente, né? Aham, Porque começou com um sistema de quarentena parcial aqui. Então, assim, é, supermercados estão abertos, é, é, assim, lojas que são de essência necessidade para as pessoas estão abertas. Só que como que aham, funciona? Existe um controle de fluxo de pessoas dentro dos comércios. Então é comum nós passarmos, por exemplo, numa calçada e vermos nas calçadas, as calçadas tracejadas ou com bolas, com círculos desenhados, mantendo a distância de 2 metros de cada pessoa. aham, Entendeu? E assim, a diferença do inglês é que o inglês ele respeita muito aquilo que lhe é colocado. Então, por exemplo, o governo estipulou que tem que ficar 2 metros de distância uma pessoa da outra. As pessoas ficam 2 metros de distância uma da outra. Ah, ficam? Entendeu? Ficam. Então, por exemplo, esses dias eu estava andando na rua e estava eu e meu sobrinho, nós estávamos andando e nós passamos assim numa distância mais ou menos de 1 metro de uma senhora. Ela olhou para nós, ela parou e falou assim: por favor, 2 metros de distância, 2 metros de distância. Então, assim, ela nos inquiriu a responsabilidade de manter os 2 metros de distância, você entende? Aham, Então, o bacana é que as pessoas elas respeitam a lei. Por exemplo, nos aham. estacionamentos dos supermercados, tiraram o movimento de carros, abriram um espaço para as pessoas fazerem fila indiana, com 2 metros de distância uma da outra, com controle de público interno. Então, suponhamos que o supermercado ele suporta um público de 200 pessoas lá dentro. Agora, na quarentena, são 50. Então, por Hum, exemplo, sai 10 para que possa entrar 10. Então, a gente fica esperando na fila 10 pessoas terminarem as suas compras para que nós possamos entrar. Mas é tudo muito rápido, eles fazem de forma muito dinâmica. entendi. Ó, tendo Entendeu? algumas perguntas aqui. O Ricardo está perguntando se você tiver dificuldade com o idioma. Bastante, bastante. É aquilo Ah, que eu costumava dizer, né? Quando a gente chega num país onde a gente não conhece a língua, a gente conhece aquilo que a gente aprendeu. Eu nunca fiz um curso de inglês na minha vida. Eu aprendi o inglês que a gente aprende no colégio estadual. É o good aham. afternoon, é o good morning, é o good night, né? Eu já tinha estado aqui há 10 anos atrás, mas porém agora nós viemos com uma outra visão. Então eu procurei me aprofundar. Então assim, agora eu posso dizer que eu já consigo me Certo. comunicar bem. Eu estou falando fluentemente inglês? Não, não estou. Mas estou me comunicando. Então eu consigo do comércio, eu consigo no supermercado, eu trabalho em um prédio onde eu tenho que me comunicar com ingleses, então a gente se comunica. E aí é o Certo. seguinte, mano, a linguagem universal não falha. Sinais. Sinais. Muito bem. Mas assim, nós Muito estamos bem. estudando, né? Ó, eu vou até mostrar para você. Nós estamos estudando inglês, né? Eu, Ana Paula, estudamos esse Ah, material aqui, ah, que é o entendi. método Calo, né? Para a gente aprender a falar, né? E se aprende a falar é igual uma criança, né? A criança ela aprende a falar ouvindo e a gente aprende uma Aham, língua estrangeira ouvindo. entendi, entendi. Agora, diz para mim, para nós, como que é a questão
do governo aí para com vocês, para com em relação financeira. Aqui teve o auxílio para, a, para os brasileiros. E para vocês, como que funciona? Aqui funcionou assim, que para quem trabalha na informalidade, não. Para quem trabalha na formalidade, carteira registrada, vamos assim dizer, o governo ele bancou o salário de 80% do valor que você ganha. Então, suponhamos que você ganha R$ 2.000 por mês. Então, você vai ganhar 80% do valor que você ganha, só que pago pelo governo. Certo. Através da empresa. Então, o governo, por exemplo, a empresa tem lá 10 funcionários que ganha R$ 10.000. Então, ela vai depositar na conta da empresa 80% do valor da folha de pagamento dela, para que ela repasse esses 80% para os funcionários. Entendeu? Entendi. Isso por um período de 3 meses, se for necessário. Ah, tá. Se for Entendeu? necessário, não vai ser de praxe. Não. Por exemplo, podendo ser negociado para depois, se for necessário, mas já foi aprovado 3 meses, entendeu? Eu já recebi o meu salário do mês passado, eu fui integral, esse mês agora, ele vai ser referente aos 80%. Entendi. Entendi. O Ricardo Maurício está perguntando aqui se os evangélicos apoiam o Boris Johnson. Eu posso responder? Isso, fica à vontade, fica à vontade. Funciona assim, Kid, aqui. Aqui também tem direita e esquerda. Então são os democratas e os republicanos, tá? O que acontece? Na época da decisão por fechar-se ou não o país, porque veja bem, eu estou morando em Londres, né? Então Londres, ela é igual São Paulo. Ele é muito determinante, é uma cidade muito determinante na economia do país. Certo. Porque a Inglaterra não é igual um país igual o Brasil, que produz em todo lugar. A Inglaterra não. A Inglaterra, ela vive de investimento. O inglês, ele aprendeu a trabalhar com o dinheiro. Como ele não produz, ele trabalha com o dinheiro. Então, uma criança, desde pequena, ela aprende a fazer investimentos. Entendeu? Então, aqui, muita gente trabalha no setor de investimento. Então, o que acontece? Para responder essa pergunta do Ricardo, eu estou falando isso. Sim. Quando houve a questão do coronavírus, então, assim, havia os republicanos, que é o Boris, defendendo, não podemos fechar o país, não podemos fechar os aeroportos, não podemos fechar o comércio, certo? Sim. E os democratas falavam, não, precisamos fechar. Só que aconteceu, as coisas foram inflamando, e aí chegou um momento que os dois, tanto os democratas quanto os republicanos, levantaram uma bandeira de paz nesta guerra política. E ambos os partidos, vamos assim chamar, tanto de direita quanto de esquerda, eles focaram na epidemia, na pandemia. Então, o que acontece? Sim. Não tem aqueles que apoiam o Boris Johnson ou que apoiam os democratas. Hoje, todos estão voltados para combater a pandemia para que não haja uma catástrofe financeira no país. Foi entendido que o país não poderia parar. Entendi. Entendeu? Aí, os dois partidos, a Ana Paula está me ajudando aqui, os dois partidos compreenderam que o país não poderia parar. Então, o que eles decidiram? Parar em torno de 60% do país. Então, algumas áreas continuam produzindo dentro das margens de segurança exigidas pelo governo. O próprio Boris Johnson quase morreu, não sei se vocês souberam. Ele pegou o coronavírus, ele passou dias difíceis aqui. Certo. Então, assim, o que acontece, Kid? Peraí, então você está dizendo que a esquerda e a direita se ajuntaram para a mesma causa? Exatamente, Kid. É de arrepiar o que eu estou falando para você. Então eles entenderam que casa dividida não prevalece? Princípio bíblico. E aqui no Brasil, irmão, eu estou falando com você, eu estou me arrepiando inteiro. Por quê? Porque e aqui no Brasil eles entenderam que casa dividida não vai prevalecer, então estão dividindo mesmo para arrebentar. E desse lado aí eles se ajuntaram para poder somar. Exatamente. Aqui a gente
Assim, poucas pessoas sabem disso que eu vou falar para você agora. Todo mundo falou muito do Brexit no final do ano passado, que foi a saída da Inglaterra da União Europeia. Mas o grande motivo pela qual se deu isso foi cunho religioso, porque a Hum, Inglaterra, ela não aceita se dobrar diante do governo católico romano. hum, A Inglaterra continua como um país protestante, corrompido. Sim, corrompido, precisa ser evangelizado. As pessoas não conhecem um Deus vivo aqui, mas eles são muito presos à tradição. A tradição familiar, a tradição de um só Deus, entendeu? Do Deus Criador, do Yahvé, o Deus poderoso, eles são muito tradicionais a isso. E a União entendi. Europeia já está abrindo. E a União Europeia, junto com os governos, eles já estão abrindo para uma unificação religiosa. A gente sabe que isso tudo é bíblico, né? São sinais. Uhum, Mas foi o grande motivo da saída. Então, o que acontece? Embora exista a guerra política, direita e esquerda, eles entendem que ainda assim a união do povo é que vai trazer a vitória sobre uma determinada situação. entendi. Entendeu? Então, então para vocês aí, é claro que essa união, ela é uma união pelo bem maior em questão dessa pandemia para poder chegar no denominador comum. Né? Exato. Não, Exato. ela não assusta, essa união ela não assusta em questão de fazer um governo só. Não, não por quê? Porque a grande preocupação hoje do inglês, do britânico, é trazer solução ao caos. Eles encararam que, pra você ter uma ideia, eu conversei com alguns aqui, dentro daquilo que eu consegui compreender, eles encararam a pandemia como uma terceira guerra mundial. Então, eles têm os sinais muito claros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial em si. Então, foi um país que Sim, sofreu muito com a guerra. Então, eles entenderam que era mais uma guerra a ser vencida, que já não entendi. importavam mais partidos agora. E como que funciona a saúde aí, a saúde pública? Olha, que funciona. É triste não, eu fico feliz de falar porque existe uma realidade a ser copiada pelo Brasil, né? Porque nós brasileiros, dentro do Brasil, nós temos condições de ter o que nós temos num país de primeiro mundo, nós temos condições de ter aí. Nós temos bons hospitais, nós temos bons médicos, entendeu? Nós temos tecnologia dentro da saúde, então nós podemos ter uma saúde de primeiro mundo. E eu acredito que quando cair essa guerra política que existe dentro do país, de jogo de interesse, o Brasil com toda certeza se tornará um país do primeiro mundo, como a saúde aqui. A saúde aqui, eu vou dar o exemplo que eu vivi, tá bom? Em Aham. dezembro, eu não sei se você soube, pela primeira vez na minha vida, eu tive uma crise renal. E eu Aí fui é parar no, forte. eu fui parar no hospital aqui. Cheguei no hospital aqui dia 7 horas da manhã, no atendimento público. Das 7 às 11 da manhã eu estava tendo alta e indo embora para casa. Entre as 7 e as 10 horas, eu fiz um exame de urina, 2 exames de sangue e uma tomografia. Saiu com todos os resultados. Saí com todos os resultados na minha mão, constatado já qual era o meu problema e já sendo medicado. Né? Na época, eu fiz a tomografia e apareceu 2 pedras, uma pedra em cada rim e uma no canal da uretra, por isso que eu estava sentindo muitas dores. Então, assim, o Ah, sistema de saúde aqui, ele é altamente funcional, mas, vírgula, os médicos brasileiros são muito bem reconhecidos aqui. A tecnologia da saúde brasileira era muito bem reconhecida aqui. Ela é muito bem aceita. entendi, Em tecnologia de saúde, nós somos mais avançados, mas em qualidade de atendimento, eles estão muito à frente de nós. entendi. Entendeu? A, a pergunta também, a questão do como que é a rainha aí? A família real tem força no comando? Como é que funciona? Ó, A rainha. É o eu vou. respeitado. É assim, ó. A rainha na Inglaterra hoje, ela é a governante mais antiga em poder. Não sei se você sabia disso. Aham, Hoje, na história mundial, ela é a governante que viveu todas as guerras, né? Então, ela é respeitada como... Eu vou usar esse termo, mas não entenda como um pecado, tá bom? Ela é aham. respeitada como um deus, mas ela não é um deus. Sim, Os sim. ingleses amam a rainha. Né? Assim, principalmente em Londres, quando a rainha ela sai,
a cidade para venerar a rainha. Então, o que É mesmo? acontece? Mas quem decide a direção do país são os ministros, Hum, entendeu? Ela dá autonomia. A cartada final é dela. Mas quem decide as vias por onde o país vai andar são os ministros. No caso, o Boris, ele é um dos primeiros ministros, é um dos cabeças de governo, entendi, entendeu? entendi, Então, a entendi. rainha, ela é respeitada assim, ela é a monarca, né, no país, mas existe assim uma autoridade delegada, você entende? Aham, Então, é uma autoridade delegada. É, quando são decisões assim, existe uma decisão Minerva que vai comprometer o país. Quem que vai tomar essa decisão? É a rainha. mas a rainha, ela tem ciência do que está acontecendo, chega até ela, tem lá o meio de Sim, comunicação do que está sim. acontecendo. É, Tá? a informação que eu tenho, né, o conhecimento que eu tenho nessa área, por enquanto, sim, ela é informada de tudo que está acontecendo. Ela não pode saber assim, mas eu não sabia que estava sendo votado isso no parlamento. Não, ela sabe de tudo que está acontecendo. Ela deu autonomia a homens que são de confiança para ela, Entendi, entendeu? entendi. Respeito, né? Bom, para o pessoal do O Facebook, você Cris, também pode fazer Cris, perguntas. mais uma Só um coisinha. minutinho, só um minutinho, Mais, só um minutinho. tá. Falando para o pessoal do Facebook, você também pode fazer pergunta, que eu vou falando aqui para o Leandro. Estamos com o Leandro Martinez, com a Ana Paula, lá na Inglaterra, batendo um papo com a gente, falando também sobre a experiência do que eles estão vivendo lá. E você pode também fazer a sua pergunta também pelo Instagram, como o Ricardo Maurício aqui está direcionando aqui as perguntas. Você pode fazer isso. Pode falar, Uma outra coisa, assim, como eu falei para você, a Inglaterra ela é um país protestante, um país Aham, evangélico, embora é um país que necessita ser evangelizado. É, a rainha, o monarca eleito rei ou rainha, ele é feito dentro da igreja. Então ele recebe uma unção. Assim como a gente ordena um ministro para o ministério, debaixo ah, de uma unção, é derramado óleo sobre a cabeça dela dentro de uma igreja. é Ungido. mesmo? Ela foi ungida rainha. É uma unção espiritual sobre ela. Então eles respeitam muito. Entendeu? Hum, aham, Inclusive a catedral onde é feita essa unção de monarca chama-se Catedral de São Paulo, aham, né? Que ela é bem próximo do Castelo de Buckingham. Tem um caminho muito bonito que vai até lá, é aberto ao público, né? Inclusive eu estou para ir assistir um culto lá uma hora dessa. É, é, então assim, quando um monarca ele vai receber esse título de rei ou rainha, no caso dela rainha, é derramado um óleo sobre a cabeça dela, ela é ungida rainha. Por isso que eles respeitam muito. Por isso que ela é tão respeitada. Eles entendem que foi Deus que levantou ela como governante desse país. Agora, ô Leandro, mesmo com a questão da situação protestante aí, da queda e tal, como que é a atmosfera? A atmosfera. A A gente realidade sabe que espiritual. a realidade espiritual, mesmo que quando há uma queda e tal, tem lugares que é tenebroso, mas tem lugar ainda que é muito mais leve quando já foi aceito, quando existe essa aceitação do que o lugar que não tem aceitação nenhuma. Kid, funciona assim. A palavra do Senhor diz assim: me diz onde está o teu tesouro e eu direi onde está o teu coração. Então, assim, a Inglaterra é um país muito forte financeiramente. Então, o que acontece? As pessoas ela tem o dinheiro na sua mão e elas têm poder de compra. Então, elas saem comprando aquilo que lhes traz alegria no coração. Então, a sua vida espiritual ela vai sendo colocada sempre em segundo plano. A hora que a coisa frita, que o dinheiro não pode mais comprar, aí elas se lembram de Deus. É essa a realidade do povo aqui quanto à busca de Deus. Mas, para ajudar nisso tudo, você vai entender a realidade espiritual já. Para ajudar nisso tudo, o que aconteceu? Vieram muitos pastores para cá, muitos missionários para cá, que Uhum, corromperam o evangelho. Pessoas, porque o inglês ele não tem a malícia que tem o brasileiro. Então, o que acontece? Assim, sim, não. O inglês ele acredita na tua palavra. Se você falar que sim, é sim.
Se você falar que não é não a partir do momento que ele confiou em você, e se você decepcionar essa confiança dele, ele passa a desacreditar naquilo que você vivia. Então tem muitos pastores que vieram para cá e fizeram riqueza, e levantaram impérios, entendeu? Explorando a fé. Então o evangelho passou a ser desacreditado. Então missionários que vêm de fora, eles não têm muito crédito, até que eles provem que eles são pessoas de confiança. Então, o que acontece? Existe uma realidade espiritual aqui de engano, de mentira. É muito comum você pegar pessoas que se dizem evangélicas aqui e são fraudulentas. Eu conheci a história de um pastor aqui, ele já foi preso porque ele corrompeu, porque ele roubou. Ele saiu devendo, assim, porque ele roubou irmãos mesmo. Roubou, assim, de roubar mesmo, de retirar. Sabe? É mesmo? Verdade. E o cara se diz pastor. Então, assim, tudo isso vai depondo contra o evangelho. Você entende? Então, quando você Entendi. ganha o inglês para Jesus aqui, meu irmão, é festa dobrada no céu. Aham. E aí é o cuidado que tem que acontecer, porque essa sinceridade a pessoa se apega novamente, porque já é Ó, difícil acreditar. Hã? eu vou contar uma experiência que eu tive. Eu fazia um trabalho aqui, eu pegava às 6 horas da manhã e eu ia até às 8. E eu estava sozinho, estava um rapaz que que faz fazendo segurança no prédio, no balcão da recepção, e eu ali fazendo meu trabalho, e assim, me veio aquela canção assim, manso e suave, Jesus está chamando, Aham. ama por mim e por ti. Eu comecei a assoviar essa canção, Ah, assoviar. E aí eu tô ali fazendo meu serviço, segurança, ele chegou em mim, um negro forte, ele chegou em mim e falou assim, o que você tá assoviando? Eu achei que ele ia me dar uma bronca, né? Aí eu falei assim, é uma música cristã, é uma música de igreja. Aí ele falou, olhou para mim e falou assim, eu conheço essa música. Eu falei, mas você conhece? Ele falou, sim. Aí ele encheu os olhos de lágrima aqui. Ele falou assim, ah, eu era da Igreja Batista aqui, e os meus pais frequentavam a igreja, e eu lembro que na igreja, quando eu era criança, eles cantavam essa música. Continua subiando, por favor. Mas quem falou que eu tinha força daí para continuar subiando? Então, ah, o que acontece? E isso aconteceram 2 vezes em 2 locais diferentes, a mesma situação. Então eu entendi. percebo que existe uma semente plantada dentro do coração, precisando ser aguada para que ela venha germinar. Aham, entendi. Entendeu? Leandro, bom, agora vamos aí para nossas considerações por causa do tempo do Instagram, que ele tem o tempo, né? Amém, com Ah, certeza. a sua experiência que você teve lá visitando os lugares por onde passou John Wesley, é isso? Meu Deus. Irmão, na verdade, assim, eu estive na igreja, que ele foi pastor, na capelinha, onde começou a igreja, e na casa dele. E o grande impacto para mim, o grande impacto espiritual, assim, olhar tudo é muito emocionante. Vem o nó na garganta, lágrima nos olhos, mas a hora que eu visitei a casa dele, e quando estava eu, Ana Paula e a Gabi, nós entramos numa sala da casa dele, que era onde ele fazia as suas orações 5 horas por dia, intercedendo pelo mundo. E por que eu sei disso tudo? Porque tinha um pastor da igreja que estava lá, ele nos recebeu, e ele abriu a casa para que a gente pudesse visitar. Aham, E aí ele foi explicando para nós. E aí nós nos unimos. Estava eu, Ana Paula, a Gabi, esse pastor e mais um casal de um outro país. E ele falou, vamos orar aqui agora, e cada um ore na sua língua. Então nós demos as mãos naquela sala e ali nós começamos a orar aqui. E eu senti a presença de Deus de uma tal forma naquele lugar que eu não consigo te explicar. Não, só nesse plano, sagrado. O lugar tem unção, sabe? que É igual a capa de Elias sobre Eliseu. E depois que Eliseu morreu, a capa ela ressuscita morto. Então veja bem, aí todos saíram dessa sala e eu falei, eu não posso sair daqui sem eu ter o meu tempo com Deus agora. E então Aham, eu me ajoelhei naquele genuflexório e comecei a falar com Deus que eu não tinha forças para falar com Deus. Tamanha
eu não sei se é a comoção, ou foi o que Deus estava mexendo dentro de mim. Então a gente percebe que o cara sem explicação, quando ele tem o título de homem labareda ou tocha humana, o fogo ainda queima naquele lugar. Que bênção, rapaz, que bênção, que legal. Eu vou trazer Privilegiado, você né? aqui, filho. Eu vou trazer Oi? você aqui, irmão. Oh, mas não fala isso não. Eu vou trazer você aqui. Quero ter o prazer de trazer você e a Cláudia aqui. Que experiência, cara. Acredito que é uma experiência tremenda, viu? Que bênção. Leandro, mas a Ana Paula não vai aparecer nem para falar um oi, porque o povo tá querendo. Aê! Muito bem, Ana Eu tô Paula. aqui do lado, Que joia. tudo Esse é bem? o ponto eletrônico dele aí. Exatamente. Isso, Kit. O que seria de nós se não fosse as nossas mulheres, hein? Meu irmão. Ó, você pensa o quê? Esse negócio das lives aí foi o grande incentivo dela. Ela, amor, você tem que falar que eu tenho falado com você. E aí, estamos aí, né? Graças a Deus. Amém, amém. Ana Paula, Deus abençoe, querida. Deus Amém, abençoe. Amém. amém. E a Amém. Fernanda? Aí, ó, a Fernanda Amém, falando aí. estão aí. Amamos vocês e sentimos muita falta também. Amém, amém. E vendo a gente passando por aí, pode entrar aí para gente bater um papo, viu? Beleza, Beleza. Kit. Alegria falar com você, viu, meu irmão? Amém. Leandro, qual é a tua palavra que você deixa para nós, para o povo brasileiro? Porque depois vai ser editado esse bate-papo e vai estar também nas redes sociais, nas plataformas da igreja nosso. Né? Então, qual é a palavra que você deixa aí para os brasileiros nesse período, né? Que alguns desanimados, outros nas inseguranças, porque agora é o período que todas as expectativas que tinha, certezas das agendas que tínhamos, ninguém pediu opinião para a gente se poderia fazer o contrário ou não, chegou fazendo. É verdade. Bom, Kid, Deus tem colocado algo assim muito latente no meu coração nesses dias. Os planos de Deus, o propósito de Deus para a igreja dele na face da terra, ele não mudou. O Senhor continua com o mesmo propósito, o Senhor continua com os mesmos planos e a